Bem, vamos ver um pouco sobre polígonos nessa aula. O que são polígonos? São figuras fechadas formadas por segmentos de reta, sendo caracterizados pelos seguintes elementos: ângulos, vértices, diagonais e lados. Então, de acordo com o número de lados, a figura recebe um nome, né? Um nome especial. Por exemplo, se tiver 3 lados, são os triângulos. 4 lados são os quadriláteros. Quadriláteros entre o quadrado, o retângulo, o trapézio, toda figura de 4 lados. Pentágono, que tem 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7, octógono de 8, eneágono de 9, decágono 10, um decágono 11, dodecágono 12. Vamos falar só sobre esses, porque existem outros, mas com nomes assim especiais nós vamos usar esses aí. O que é um polígono regular e um polígono irregular? Bom, um polígono regular é aquele que tem todos os lados de mesmo tamanho e todos os ângulos também de mesma medida. Por exemplo, o triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. O quadrado também é uma figura regular, porque o quadrado tem todos os lados de mesmo tamanho. O retângulo, por exemplo, é um quadrilátero, mas ele não é regular, porque ele tem medidas diferentes, 2 a 2. E o irregular é aquele que não possui os ângulos com medidas iguais e os lados também não. Os ângulos de um polígono, como que nós calculamos isso? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono depende do número de lados. Nós temos uma fórmula, olha. SI, quer dizer, soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2 multiplicado por 180. Isto é uma fórmula. 180 não vai mudar nunca, N menos 2, então vai depender desse N. Então, depende do número de lados, eu vou saber qual é a soma dos ângulos internos de um polígono. Por exemplo, o triângulo é um polígono que tem a soma dos ângulos internos valendo 180, sempre 180. O quadrilátero vai dar sempre 360. Então, depende, se eu tenho um polígono com 8 lados, é só eu substituir 8 aqui no lugar deste N e eu vou encontrar a soma dos ângulos internos. Quando o polígono é regular, então eu posso encontrar um ângulo interno. Quando eu sei a medida da soma, se eu pegar a soma e dividir pelo número de lados, eu vou encontrar a medida de cada ângulo interno. Mas isso tem que ser regular, tá? Se não for regular, eu não posso fazer isso. E a soma dos externos? A soma dos externos é fácil. A soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Não importa o número de lados do meu polígono, sempre 360 graus. E como que eu descubro um ângulo externo? Se eu quero saber apenas um ângulo externo, é só dividir esse 360 pelo número de lados. Então, um ângulo externo vai ser 360 dividido pelo número de lados. N é sempre o número de lados. Então, nós temos aqui SN, soma dos externos. N, número de lados. SI, soma dos internos. AI, ângulo interno. Com essas fórmulas, a gente vai resolver problemas. Aqui nós temos também a fórmula das diagonais. Diagonal de um polígono é o segmento de reta que liga um vértice ao outro, passando pelo interior da figura. O número de diagonais de um polígono depende do número de lados. Olha, número de lados, N. Olha a fórmula. Diagonais é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Isso também é uma fórmula. Então, vamos ver problemas. Vamos fazer aqui na tela esse problema. Calcule o número de diagonais de um eneágono. Vamos ver qual é a fórmula das diagonais. Diagonais. Diagonais N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Bem, isso é uma fórmula. E eu sei que eneágono é um polígono que tem 9 lados. Então, o N é 9. Para descobrir qual é o número de diagonais, eu preciso apenas do número de lados, que eu já sei que é 9. Então, 9
multiplicado. Lembra que aqui, entre o n e o parênteses, não tem nada. Então, é uma multiplicação. N menos 3, 9 menos 3, sobre 2. E vamos fazer as contas e descobrir qual é o número de diagonais. 9 multiplicado por 9 menos 3 dá 6, dividido por 2. Bem, eu posso simplificar, sempre eu simplifico para facilitar a nossa conta. Por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, vamos multiplicar. D é igual 3 vezes 9, 27 diagonais. Então, se nós tivermos um polígono de 9 lados, quantas diagonais vai ter esse polígono? Vai ter 27 diagonais. Próximo problema também fala de diagonais. Qual é o número de lados de um polígono que possui 44 diagonais? Bem, agora está dando o número de diagonais. Eu quero saber que polígono é esse. Então, nós vamos aplicar a mesma fórmula. Diagonais, vamos na tela resolver. Diagonais é igual a n. N menos 3, lembra que isso é uma fórmula sobre 2. O D é o número de diagonais e o N o número de lados. O número de diagonais foi dado 44. Então, no lugar do D, eu vou substituir por 44. E no lugar de N, eu não sei, que é quem eu procuro. N menos 3 sobre 2. Bem, vamos resolver isso multiplicando em cruz. N, que multiplica N menos 3, é igual a 44 vezes 2, que vai dar 88. Vamos fazer aqui a propriedade distributiva, n ao quadrado menos 3n igual a 88. Esse 88 nós vamos passar para o primeiro membro. N ao quadrado menos 3n menos 88 igual a 0. Caiu aqui numa equação de segundo grau e nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Delta é igual, lembra que o A é o 1 que está aqui, o B é esse 3 negativo e o C é o 88. Então, nós temos A, B e C. Então, fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós temos aqui a fórmula para resolver a equação de segundo grau. Começo pelo delta. B ao quadrado é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 e vezes menos 88. Delta vai ser 9, porque número negativo é elevado a expoente par dá positivo. Agora, na multiplicação, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 88, 352. Somando 9 com 352 vai dar 361. Bem, achamos o delta deu positivo, então nós vamos continuar aplicando Bhaskara. Menos B, para quem não lembra a fórmula, vou colocar aqui, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. X é igual menos B. O B é negativo, menos com menos, então mais 3. Mais ou menos a raiz de 361 sobre 2 vezes o A. Então, 2 vezes 1, 2. X vai ser igual a 3, mais ou menos, raiz de 361 é 19 sobre 2. X é igual. Agora, nós vamos usar o 3 mais 19 e 3 menos 19. Então, nós vamos ter aqui 3 com 19, 22 sobre 2, que dá 11. E nós temos o 19 negativo com 3 positivo, vai dar 16 negativo, sobre 2, que vai dar menos 8. Então, o menos 8 não serve como resposta, porque nós estamos falando em número de lados. Número de lados negativo não existe. Então, nós vamos usar apenas o 11. Então, o 11 vai ser a resposta do meu problema. A pergunta é,
Qual é o número de lados de um polígono que possui 44 diagonais? Então, esse polígono tem 11 lados. E o 8 nós vamos descartar, porque não serve como resposta um número negativo nesse caso. Então, quando a gente resolve um exercício, a gente tem que, no final, verificar a resposta para ver se serve ou não. Nesse caso, nós usamos apenas o 11. O menos 8 não serviu. Em um polígono, temos a soma dos ângulos internos mais a soma dos externos igual a 1080. Qual é esse polígono? Bem, como que nós vamos começar isso? Vamos aqui resolver esse exercício aqui nessa tela. É a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual a 1080. Esta é a informação que o problema me fornece. Soma de internos mais soma de externos. Eu quero saber quem é esse polígono. Bem, como que eu vou começar isso? SI, eu não sei, é a soma dos internos. Mas SE, eu já falei numa tela anterior que a soma dos externos é sempre 360. Então, eu posso substituir por 360, porque eu já sei que isso é verdade. Vamos passar esse 360 para o lado de lá, para o segundo membro, e ele vai negativo. A soma dos internos, então, é 1080 menos 360, que vai dar 720. Bem, então agora eu descobri qual é a soma dos internos, mas não é isso ainda que eu quero. Eu quero saber quem é esse polígono. Para eu saber que polígono é esse, eu preciso saber, então, o número de lados dele. A fórmula da soma dos internos é SI é igual a N menos 2 multiplicado por 180. Essa é a fórmula, não vamos mudar. Então, 720 eu vou substituir no lugar do SI. N menos 2 multiplicado por 180. Muito bem. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar aqui. 720 é igual a 180N e multiplico 2 também por 180 menos 360. Então, vamos passar agora, vou trocar de membro, 180N menos 360 igual a 720. Quando eu quero fazer essa troca, eu troquei o segundo membro, passou a ser primeiro, e o primeiro membro passou a ser segundo. Nós fazemos essa troca sem mudar sinal nenhum. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que mudar tudo. 180N é igual a 720 mais 360. 180N é igual a 1080. Vamos passar o 180 para o segundo membro e ele vai dividindo. N é igual a 1080 dividido por 180 vai dar 6. Fazendo essa divisão dá 6. Quem é esse polígono? A pergunta é, qual é esse polígono? O polígono que tem 6 lados, ele é chamado de hexágono. Então, hexágono é o polígono de 6 lados e é a resposta do nosso problema. Então, nós usamos aqui a soma dos internos com externos que foi dado do problema. Aí, como estava falando, como estava dizendo de soma de internos, eu usei a fórmula da soma dos internos. Eu descobri qual é o valor do N. Descobrindo o valor do N, nós vamos saber que um polígono de 6 lados ele é chamado de hexágono. E essa era a pergunta do nosso problema. Qual é o polígono? Quantos lados tem um polígono regular cujo ângulo externo mede 24? Bom, se está falando que o polígono é regular, então eu sei que todos os ângulos externos são iguais, todos os internos são iguais. Está dando a medida de um ângulo externo. Então, um ângulo externo é igual a 24. Se esse ângulo externo é 24, eu quero saber quantos lados tem esse polígono. Eu sei também que a soma dos externos
é sempre 360. Eu sei também que o AE, né, um ângulo externo, ele é a soma dividido pelo número de lados. Então, AE quem é? 24, porque foi dado. A soma dos externos é 360, porque é sempre 360. E o número de lados é o que eu quero saber. Vamos ver, então, quanto vai dar esse N. 24N é igual a 360. Nós vamos dividir. N vai ser igual a 360 dividido por 24. N vai ser igual a 15. Então, a pergunta era: quantos lados tem o polígono regular cujo ângulo externo mede 24? Então, nós temos aqui a resposta. Quantos lados tem? Tem 15 lados. Então, para resolver esse, nós usamos a fórmula do ângulo externo. E a soma dos externos sempre 360 graus. Isso já facilita bastante para resolver um problema. Qual é o polígono que tem o número de lados igual ao número de lados igual ao número de diagonais? Essa é a informação que nós temos, só essa. O número de lados, que é N, é igual ao número de diagonais. Então, N igual a D. Bom, como está falando de diagonais, acho bom aqui a gente resolver pela fórmula das diagonais. N D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Essa é a fórmula. Bem, nós já sabemos aqui que o N e o D são iguais. Então, eu vou colocar no lugar do meu D, eu vou substituir por N. Então, N é igual a N menos 3 dividido por 2. Olha, e com isso eu vou ficar com uma letra só. Se tem só uma letra, fica fácil de resolver. N, que multiplica N menos 3, igual a 2 vezes o N. Façam aqui a multiplicação. N ao quadrado menos 3N igual 2N. N ao quadrado menos 3N. Traz o 2N para o lado de cá, para o primeiro membro. Ele vem negativo, igual a 0. N ao quadrado menos 5N igual a 0. Bem, caiu aqui numa equação de segundo grau, mas é uma equação de segundo grau incompleta. Como que a gente resolve isso? Colocando o N em evidência. Vou colocar o N em evidência e vai ficar N menos 5 igual a 0. Nós vamos ter duas respostas. N igual a 0, porque se eu tenho aqui um produto igual a 0, então esse N vale 0 e esse N menos 5 também vale 0. Então, vamos colocar aqui N menos 5 igual a 0. Então, o N vai ser igual a 5. Agora, então, nós encontramos duas respostas, N igual a 0, N igual a 5. Será que as duas me servem ou não? Aqui está perguntando, qual é o polígono que tem o número de lados igual ao número de diagonais? Bem, não existe polígono que tenha 0 lados. Existe de 5. Então, a nossa resposta vai ser 5 lados. Está perguntando qual é o polígono? Então, de 5 lados, quem é? Pentágono. É o pentágono. Então, nós descobrimos aqui através da fórmula das diagonais. Mais um problema. O polígono cuja soma dos ângulos internos mede 1440 tem exatamente 15 diagonais, 20, 25, 30 ou 35. Esse também fala de diagonais, né? Então, vamos resolver aqui nessa tela
esse problema do polígono. Polígono cuja soma dos ângulos internos mede 1.440. Então, SI, que é a soma dos internos, é igual a 1.440. Bem, se a única informação que nós temos é essa, eu vou usar essa fórmula. SI é igual a N menos 2 multiplicado por 180. Bem, SI vai ser igual a N vezes 180, que então vai dar 180N, menos 2 vezes 180, que dá 360. No lugar do SI, eu já vou colocar o valor que foi dado, que é 1.440. Vamos trocar, igual eu fiz no exercício anterior, vamos colocar aqui 180N menos 360 igual 1.440. Troquei o primeiro membro com o segundo, sem trocar sinal, eu troquei tudo. 180N é igual 1.440 mais 360. 180N é igual 1.800. Então, o N vai ser 1.800 dividido por 180, que vai dar 10. Então, nós temos um polígono de 10 lados. Mas o que pergunta não é o número de lados, está perguntando o número de diagonais. Porque aqui está escrito assim, ó, tem exatamente o quê? 15 diagonais, 20, 15, 35. Então, nós vamos resolver aqui as diagonais agora, porque eu não cheguei no resultado final ainda. A fórmula das diagonais é D igual N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Agora, nós já sabemos o número de lados, é 10. Então, diagonais vai ser igual a 10, que multiplica 10 menos 3 sobre 2. Diagonais é igual 10 multiplicado por 7 sobre 2. 10 multiplicado por 7 dá 70, dividido por 2 dá 35. Vamos lá encontrar a nossa resposta. Então, a nossa resposta está aqui na letra E. Então, esse exercício nós resolvemos usando soma dos internos, usei a fórmula, encontrei o número de lados. Depois do número de lados, então, eu fui para a fórmula das diagonais. E encontrei o número de diagonais, porque no problema pedia isso. Qual é o polígono regular em que? Ó, que aqui já está dizendo que o polígono é regular, então eu já penso, os ângulos internos são iguais, os externos são iguais e os lados também. Regular em que o número de diagonais é o dobro do número de lados. Então, a informação que eu tenho é essa só. O número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Então, 2 vezes N, porque N é o número de lados. Vamos pegar a fórmula das diagonais. Diagonais é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. No lugar de diagonais, eu vou substituir por 2N, porque eu já sei que posso substituir, porque aqui está dizendo o número de diagonais é o dobro do número de lados. Então, no lugar de diagonais, eu vou colocar 2N. Eu faço uma substituição. E vamos resolver. Multiplicamos em cruz. Vai ficar N, que multiplica N menos 3, igual a 2 vezes 2N. Esse N que multiplica N menos 3, eu vou fazer a propriedade distributiva. N ao quadrado menos 3N. Igual 2 vezes 2, 4N. N ao quadrado menos 3N. Traz o 4 para cá, ele vem menos 4N igual a 0.
n ao quadrado menos 7n igual a zero. Caiu novamente numa equação de segundo grau, onde nós temos uma equação incompleta. Então, nós vamos colocar o n em evidência, vai ficar n menos 7 igual a zero. Essa é a resolução de equação incompleta. Então, nós vamos igualar aqui o n a zero. Essa é a primeira resposta. N igual a zero é a primeira resposta. A segunda resposta vai ser n menos 7 igual a zero. Então, o n vai ser igual a 7. Mas, como fala de número de lados, esse n é um número de lados, não serve como resposta o zero. Vai servir como resposta apenas o 7. Então, 7 é o número de lados do meu polígono. A pergunta é, qual é o polígono regular? Então, eu quero saber qual dessas respostas vai ser a minha resposta. Se são 7 lados, nós vamos aqui na resposta D. A resposta D é a resposta correta para esse nosso problema, porque se nós temos 7 lados, eu sei que um polígono de 7 lados, o nome dele é heptágono. É isso aí, gente. Trabalhamos um pouquinho aí com polígonos. Encerrando nossa aula de polígonos. Bons estudos.